O tema de hoje é crianças que não comem consistência sólida. Olá! A partir do momento da dentição, os pais começam a introduzir alimentos sólidos para a criança. Mas nem todas as crianças aceitam alimentos sólidos. Algumas crianças chegam aos 3, 4, até 5 anos e que não querem comer nada sólido. Ou só querem tudo machucadinho, batido no liquidificador. E aí? Qual o problema? Vamos conversar a respeito? Um dos problemas que podem existir num caso como esse, da criança rejeitar alimentos sólidos, pode estar associado à ansiedade dos pais. Pais muito ansiosos causam insegurança para essas crianças. E as crianças começam a sentir medo de ingerir alimentos sólidos, como se ela ingerisse esses alimentos sólidos fosse acontecer alguma coisa grave, alguma coisa séria, e com isso ela acaba rejeitando qualquer tipo de alimento. Algumas outras inseguranças dos pais perpassam por situações como a criança começou a ingerir alimentos sólidos e se engasgou. Aí o pai começa a ficar ansioso demais, pois com esse engasgo, e esse engasgo pode ser algo arriscado, eles acabam cortando os alimentos e a criança não aprende a comer. Uma outra situação, cai doente. Então a criança associa os alimentos sólidos à doença, uma coisa ruim. Então ela já rejeita esses alimentos sólidos. A maioria dos casos estão associados a algo negativo. Então é preciso observar o que negativo está acontecendo para superar esse ponto negativo. Para isso, se o problema for medo, insegurança, é preciso uma ajuda psicológica, pois sozinhos os pais muitas vezes não conseguem identificar onde está a raiz do problema. Então, essa ajuda psicológica é o alicerce necessário para esses pais conseguirem superar esse medo da criança, às vezes esse medo até dos pais. É interessante que a criança introduza esses alimentos antes de começar a andar, pois no momento em que a criança começa a andar, o mundo se transforma para ela. Ela recebe muito mais estímulos externos de poder correr, brincar, pegar coisas. Ela já começa a andar sozinha e com isso alcançar os objetos que precisa e que deseja. E o estímulo pelo alimento fica em segundo plano. Com esse estímulo do alimento em segundo plano, o que acontece? Para ingerir um alimento sólido, a criança precisa mastigar. O mastigar leva mais tempo do que ingerir um alimento pastoso. Então, se essa introdução do alimento sólido for posterior ao processo de aprendizagem do andar, é muito mais difícil a criança aceitar ficar parada para levar mais tempo comendo do que ingerir um alimento pastoso, que é muito mais rápido. Colocou na boca, engoliu, acabou. Então é importante que introduza esses alimentos antes do andar. A criança, para aprender a comer, ela precisa se sujar. Ela precisa não só se sujar, mas sujar também o ambiente. É no sujar
que ela aprende? Ela vai levar o garfo, a colher até a boca e muitas vezes ela não vai achar a boca. Ela vai achar algo do lado, o alimento vai cair no chão, vai cair na roupa. Então ela só vai aprender a comer sozinha se sujando. Se suja 10, 15, 20, um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Aos poucos ela vai começando a acertar como pegar nos talheres para levar até a boca. Só que alguns pais não querem que a criança se suje, não aceitam essa sujeira e acabam evitando esse aprendizado e dando a comida na boca da criança. A criança se acostuma com isso e acaba sendo até cômodo para ela de pai, me dá, não sei o que. E aí vai, o pai começa a dar, a mãe começa a dar e a criança não aprende a comer sozinha. Quando a criança está na fase escolar, se ela não aceitar esses alimentos sólidos, fica muito mais difícil para os pais levarem a criança para a escola, pois os colegas todinhos estão comendo biscoito, maçã, banana, mastigando e o seu filho não. Então, nisso ele pode se sentir excluído do resto das crianças. Então, é muito mais complicado a criança aceitar ir para a escola, aceitar um convívio com outras crianças, se ela não comer antes os alimentos sólidos, se ela não conhecer antes os alimentos sólidos. Uma outra questão muito importante é fazer da comida e do momento do alimento, o momento da refeição, um prazer, não uma angústia. Os pais que começam a pressionar, você tem que comer, você só vai levantar depois de comer, e não sei o que, e causam aquela angústia muito grande naquela criança, a criança vai tomar pavor pelo alimento e não vai gostar. Então, o prazer pela comida precisa existir. Torne aquele ambiente um momento de prazer. Comece a comprar copo mais interessante para a criança com alguns desenhozinhos, um prato também. Converse com a criança no momento em que ela está comendo. Não para ela falar tanto, mas transforme aquele ambiente em um ambiente prazeroso. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana. Curtam, compartilhem, sugiram temas para as próximas semanas e muito obrigada. Uma boa semana para todos.